Bom, meus irmãos, nós começamos semana passada a estudar o livro de Atos. Uma história, vários acontecimentos, narrativas importantes sobre a vida e o ministério da igreja a partir da ascensão de Jesus. Nós registramos que Lucas registrou o episódio onde Jesus foi levantado às alturas, num momento extraordinário, com aproximadamente 500 irmãos assistindo, conforme ele relatou no seu evangelho, e todos o viram subir na frente dos seus olhos. E quando estavam todos ainda olhando para cima, os anjos vieram, os dois homens vestidos de branco, e disseram: vocês podem ficar atentos, não se desesperem, porque esse Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma maneira que vocês estão vendo subir, vocês também verão descer. Mas Jesus tinha deixado uma ordem: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O livro de Atos, Lucas repete a informação dizendo que Jesus falou para ele: permanecer em Jerusalém, porque vocês vão receber poder ao receber sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Recapitulando esse episódio que vimos semana passada, o Espírito Santo tem uma função muito específica: tornar-nos testemunhas de Jesus. Não veio o Espírito Santo sobre as nossas vidas só para a gente falar em língua estranha e sair pulando e dando glória a Deus e plantando bananeira, esse tipo de coisa, não. Ele veio para nos encorajar, para nos preparar, para nos fortalecer, para nos deixar capazes de testemunhar da morte e da ressurreição de Jesus. E não testemunhar apenas em nossos termos, mas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria. Lembra-se que semana passada nós nos lembramos que samaritano não era persona grata dos judeus, eles eram adversários entre si, eles eram rivais, eles não se tratavam como amigos. E então veja só a ordem que Jesus deixou: você vai pregar o evangelho também para os seus inimigos, se é que você tem inimigos. Então eles entraram nessa região e começaram a pregar o evangelho. Mas aí, depois que receberam essas instruções, que todos viram a ascensão de Jesus, eles voltaram para Jerusalém. E aí, então chegamos aqui no versículo 12, que é o texto que nós vamos refletir hoje. Agora vejam, Pedro começa a fazer algumas indagações, algumas informações. Voltaram para Jerusalém, no monte chamado Olival. Era distante mais ou menos a jornada de um sábado, que era a mesma coisa que um tiro de pedra. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo e se reuniram, todos eles, os 10, os 11, Pedro, Tiago, João, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, e todos eles estavam perseverando, unânime, na oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Uma lembrança importante: os irmãos de Jesus não serviam a Jesus quando Jesus estava em vida terrena, mas quando Jesus morreu e ressuscitou, nós encontramos os irmãos de Jesus aqui congregando com os discípulos, junto com Maria e a família de Jesus. E aí, então os discípulos se reuniram com eles, e aí então foram discutir as coisas importantes. Vejam só, eles perseveravam na oração. Agora, sempre eu gosto de me lembrar desse episódio, porque Lucas narra aqui, no momento daquela ascensão, quantos irmãos tinham? 500 irmãos. E 500 irmãos é uma multidão de crentes, é um povo abençoado. Mas perseverança não é para todo mundo. Quando nós estamos aqui nesta assembleia, quantos irmãos tem? Aproximadamente 120. Quando Jesus derrama o Espírito Santo sobre a igreja, lá daqui a pouquinho, no capítulo 2, quantos irmãos tem? Esses que estavam lá reunidos em nome do Senhor. Então, perseverança é uma das coisas importantes, porque o Senhor deu uma ordem, e dizendo: olha, vocês fiquem aí em Jerusalém, perseverem. E é claro que eles não ficaram em Jerusalém só por ficar. Eles ficaram porque estavam orando, eles ficavam porque eles estavam comungando entre si, compartilhando as bênçãos de Deus, aprendendo uns com os outros, orando uns pelos outros, comungando, comendo pão uns com os outros, e, enfim, essa comunhão que toda a igreja precisa para se manter ativa. Porque a igreja, irmãos, apesar de ser
muito espiritual e precisa da vazão espiritual, a igreja também é um lugar social, onde nós somos amigos, irmãos, onde nós ajudamos uns aos outros, onde nos cumprimentamos, nos abraçamos e comungamos, compartilhamos nossas alegrias, compartilhamos nossas tristezas, intercedemos um pelo outro. Então é um ambiente social. E a igreja primitiva também tinha isso como um privilégio. É comum, e nós vamos encontrar isso em vários textos sagrados, dizendo assim: e eles perseveravam unânimes. Eram todos que estavam ali, orando junto com a igreja do Senhor. Mas Pedro tem um assunto aqui hoje. E o assunto dele é Judas Iscariotes. Ele era um dos 12. E você, só para lembrar a história, ele diz que Judas foi o seguidor, foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque Judas foi o traidor que foi lá, entregou e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Quando Judas tomou conta de si, quando a ficha caiu, que ele tinha traído a Jesus, então ele se arrependeu. Mas ele se arrependeu num momento muito difícil. Ele não teve a capacidade de ir até Jesus pedir perdão, mas ele achou agora que estava numa situação complicada. Os evangelhos narram que ele foi assim, como que diz assim: olha, eu não quero esse dinheiro. Eu traí a Jesus, mas eu não posso levar esse dinheiro é amaldiçoado, eu não quero ele. E os homens que estavam lá dizem: eu que vou pegar esse dinheiro? Eu fico imaginando eles dizendo assim: pega para tu, pode levar. Eu não quero, Deus me livre, não quero esse dinheiro de jeito nenhum. Esse dinheiro aí custa sangue, esse dinheiro aí foi o sangue do inocente. Não, fica aí, então, olha, eu não quero, não, leva o teu dinheiro, você que é o traidor, você que vendeu o seu Senhor, então você leva. E Judas então se desfez do dinheiro e disse: não vou levar isso. Então pegaram o dinheiro e compraram um campo. E esse campo, que o texto chama aqui hoje, que deram um nome a ele, de Aceldama, que significa campo de sangue. Só para simplificar, que aquele campo valeu o sangue de Jesus. Mas ficou deserto, também ninguém vai lá, também ninguém pegou, também ninguém chegou perto, porque Deus me livre, é o sangue inocente que foi ali. E Judas queria dizer que tudo isso estava profetizado, por isso ele citou os salmos, por isso ele citou textos de Davi, dizendo que tudo isso já estava dito. Todo mundo sabia que Judas viria e seria o traidor, apesar de ter sido um dos dele, apesar de Jesus ter dito assim: tem um traidor aqui junto conosco, e ele é exatamente aquele que mete comigo a mão no prato, é o que come junto comigo. Olha, trair a Jesus, eu acho que não tem uma dor maior, porque a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, todas as coisas, como ser humano que foi, apesar de ser Deus, ele também tinha natureza humana. Então, como ser humano, ele tem os sentimentos que nós temos, sente as dores que nós sentimos, sente as aflições, as frustrações que nós sentimos, as decepções que nós sentimos. Então, quando você é atraído por um inimigo, quando você é atacado por um mau elemento que está na rua e lhe ataca, você está conformado com isso. Porque você imagina assim: eu descuidei, o inimigo espreitou-me, me pegou e me atacou e etc, etc. Mas quando você é atacado ou traído por um amigo, é muito mais doloroso. E Jesus teve que passar por isso. Sabe por que ele teve que passar por isso? Porque nós passamos por isso. Jesus viveu todas as nossas experiências e muito mais do que elas, porque havia de ser dito, como foi dito pelo o escritor aos Hebreus, ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele resistiu até isso, até a falsidade. Por isso, naquela última ceia, quando ele estava reunido com os discípulos, e o mais impressionante, o mais importante, que Jesus tinha conhecimento disso, ele sabia. Por quê? Porque ele conhecia a Escritura. E tudo que ia acontecer já estava profetizado na Escritura. Jesus não precisava ali usar discernimento, adivinhação, não, e revelação de Deus, não. Estava na Bíblia que havia o traidor. E ele sabia e tinha conhecimento de tudo. Então ele disse assim: olha, hoje o Filho do Homem será entregue nas mãos dos malfeitores, e ele será preso, chicoteado, amarrado, crucificado, morto, ressuscitará ao terceiro dia.
E aí então os discípulos já ficaram apreensivos, todos tementes a Deus, e ele acrescenta, e aqui hoje, entre nós, tem um traidor. Aí fica todo mundo mais apreensivo ainda, meu Deus do céu, acho que todo mundo fazendo o exame de consciência. Por isso que quando chega no dia da ceia, o Senhor Jesus diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque é comum no dia da ceia, foi nessa ceia que todo mundo ficou com a mão na cabeça pensando assim, meu Deus, o que eu fiz de errado, onde foi que eu traí Jesus, de que forma eu me procedi, e todo mundo, sou eu, Senhor, porventura sou eu. E Jesus disse uma coisa a mais ainda, é aquele que mete comigo a mão no prato. Eu quero só lembrar vocês o seguinte, os missionários que estão voltando da África de vez em quando, Senegal, Guiné-Bissau, eles vivem essa cultura de comerem juntos num prato só. Eu assisti, não vivi essa experiência lá na visita que fiz à África, mas eu passei numa feira e tinha uma porção de pessoas, uns 5 pessoas ao redor de um tacho, comendo num prato só. E suponho eu que aquele vinho que Jesus estava comendo na ceia, eles tinham lá o recipiente com vinho e molhavam o pão no vinho e comiam todos no mesmo prato. Só que quando a gente tem hoje o conhecimento disso, a gente percebe que o Fábio vem de lá da África, a Sônia, e dizem assim, eles fazem isso, mas só com os amigos, os mais íntimos. Ou então, se uma pessoa for muito honrado, se você for um convidado especial, chegar, olha, vem para cá, eu vou te dar a honra de comer junto conosco. Aí você vem, né, para comer no mesmo prato, se for uma pessoa muito especial, que ele tem em consideração. Então, entre irmãos, entre amigos, entre as pessoas mais íntimas, ele dizia assim, todo mundo. Então, os discípulos de Jesus, com Jesus, eles comiam no mesmo prato. Mas provavelmente isso não era comum se, por exemplo, chegasse uma outra pessoa, uma terceira pessoa, e entrasse no mesmo caminho. O que Jesus disse assim, é aquele que mete comigo a mão no prato. Jesus estava dizendo assim, é um dos meus melhores amigos. É um dos meus, aquele que tem intimidade comigo. Esse é o que está me traindo. Foi por isso que todos os discípulos ficaram apreensivos, porque a Bíblia diz, naquele contexto, que o Judas já tinha sido posto, o Satanás já tinha entrado no coração dele e já tinha o excitado para ele levar Jesus e entregá-lo na mão dos seus algozes. Então, o texto diz que Judas, né, a narração que Pedro faz de lembrar aqui, é porque o texto diz que quando Judas jogou o dinheiro lá em cima da mesa, que não quis mais o dinheiro, lá nos evangelhos diz que ele saiu para se enforcar. Só que em Atos aqui Lucas diz que não foi exatamente uma forca. Eu suponho que ele subiu na montanha com a corda, amarrou a corda lá em algum lugar, deve ter colocado no pescoço, sentiu falta de ar, diz, não vou pular pelo pescoço não. Eu vou me amarrar pelo meio. Diz o texto que ele amarrou pelo meio, se precipitou, e é claro que pela distância, pela altura, pelo peso, o seu corpo se partiu, as suas entranhas saíram de corpo afora. Em outras palavras, Judas ficou tão aflito, tão angustiado, tão deprimido, que ele tirou a própria vida, porque sabia que tinha cometido o pior de todos os seus pecados, traindo o Senhor dos Senhores. Então ele se matou. Agora, Pedro está querendo fazer uma outra coisa. Precisamos complementar isso. Eu, particularmente, a gente não pode fazer avaliação só porque a Bíblia diz isso, né? Porque a Bíblia só mostra Matias nesse texto aqui. Poderia ter mostrado alguns acontecimentos, alguma história, alguma coisa dele, mas ninguém narrou nada sobre ele. Não sei se é porque ele não se sobressaiu como deveria, ou porque não era, talvez não fosse nem uma intenção de Jesus realmente ter contato com mais um. Mas os discípulos queriam manter os 12. O Senhor Jesus escolheu 12. Nós éramos 12. E um de nós não está mais aqui, porque ele escolheu o seu próprio caminho e resolveu andar segundo o próprio desejo do seu coração, traiu o Senhor, foi comprado, né, pelo dinheiro, e depois ele mesmo tirou sua própria vida, e agora nós estamos com uma lacuna. E nós então precisamos escolher uma outra pessoa para preencher esse lugar. Queremos
colocar um outro apóstolo que também tenha vivido a mesma experiência, que tenha andado com Jesus, que assistiu os milagres de Jesus, porque é importante que ele tenha vivido essa experiência, porque ele será conosco testemunha da ressurreição. O objetivo dos discípulos era, ele será conosco testemunho da ressurreição. Então levantou-se Pedro, fez esse argumento, contou para os irmãos, e disse toda a história de Judas, que ele preferiu escolher o seu próprio caminho, andar segundo a vista dos seus olhos, e então ele pagou o preço do seu próprio pecado. E agora vamos escolher outra pessoa? Vamos escolher. Quem será essa pessoa? Então, é necessário que dos homens que nos acompanharam o tempo todo, que estiveram do nosso lado, que andou com Jesus, esteve o tempo todo aqui conosco, desde o batismo de João até o dia de que ele foi levado às alturas, um desses homens seja testemunho da ressurreição. Então eles escolheram. A metodologia era assim. Eles escolhiam entre alguns. Eles nunca escolhiam assim, é fulano, você. Ele escolhia mais de um, para poder lançar sorte. Então era como se fosse uma participação nossa e de Deus. Eu vou escolher duas pessoas aqui, e dessas duas aqui o Senhor vai dizer qual deles dois é o que nós queremos. Isso já era um costume desde o Antigo Testamento, tanto para revelar as coisas boas como as coisas ruins. Quando foi, por exemplo, para identificar o Acã, que tinha sido roubado a capa babilônica, não, escolhe aqui entre alguns, foram separando as famílias até chegar a uma quantidade e dizer, agora vamos lançar sorte, para ver dessa família quem é o responsável. E aí a responsabilidade caiu sobre Acã. Nesse caso aqui, escolheram dois homens. O José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e o Matias. Eles oraram, buscaram a Deus, pediram a direção de Deus, e aí então apontaram esses dois homens, e esses dois homens, por certo, tinham qualificações, esses dois homens, por certo, tinham testemunho, esses dois homens também acompanharam junto com Jesus. É claro que eu suponho que eles não viveram todas as experiências que os 12 receberam, porque houve muitas ocasiões em que Jesus esteve apenas com os 12, em barcos, em casas, em cenáculos, em montes, em alguns lugares, só com os 12, e não mais com ninguém. Mas esses dois, eles andaram perto, acompanharam-os, tomou conhecimento de todas as informações, tinha tudo para poder acompanhar esse ministério junto com os outros. Então eles oraram e pediram, Senhor, Tu conheces o coração de todos, então eu quero que o Senhor nos revele qual desses dois o Senhor tem escolhido para a vaga do ministério de apóstolo, assim por causa de Judas, que se transviou pelo seu próprio caminho. E aí então eles lançaram sorte, e eles buscaram essas pessoas, e a sorte caiu sobre Matias. Matias então ficou colocado no lugar como o 12º apóstolo. Ele era um dos 12, embora nós não conhecemos as histórias que se prosseguem aí, pelo menos dentro da Bíblia. Mas vou ler mais um pouquinho do capítulo 2 para nós entendermos. Então cumpriu-se o dia de Pentecoste. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa, onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. Pousou sobre eles, sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então veja bem, o Senhor prometeu o Espírito Santo. Vocês vão receber o Espírito Santo e serão revestidos de poder. E disse a narração de Lucas que tinha 500 irmãos. E aí eles ficaram orando. E aconteceu no Pentecoste, ou seja, 50 dias depois da Páscoa. Que Pentecoste significa 50º. É por isso que às vezes eu não gosto de colocar essa palavra no plural, né? Hoje aparece no plural em todo lugar, nas narrações das pessoas, Pentecostes. Mas a gente não diz 50º, a gente diz 50º, né? Então, o dia de Pentecoste chegou, cumpriu-se o momento, e eles estavam orando.
porque aqueles irmãos tinham um compromisso, eles ficaram todos esses dias, do dia que Jesus ascendeu até, quando Jesus ressuscitou, quantos dias Jesus ficou com os discípulos? Eu falei um dia desses, 40 dias. Nesses 40 dias aparece, some, vai aqui, vai ali, todo mundo está. Depois do Pentecoste, quantos dias depois que Jesus ascendeu ao céu, quantos dias? 10. Então, 10 dias depois que Jesus foi assunto aos céus, fizeram 50 dias. E agora já tinha uma outra festa. Terminou a Páscoa, depois da festa 50 dias, então era a festa do Pentecoste. Eles estavam ali reunidos para essa festa, e quando foi nesse momento, eu acredito que depois da oração, sabe que a oração, a igreja ora de joelho, ora em pé, ora de todo jeito, mas nesse texto aqui, o texto diz que eles estavam assentados. Eu acho que eles tinham acabado de orar, né? Cansados ali, meditando, falando, de repente eles começaram a perceber alguma coisa diferente. Tudo que a gente coloca aqui é símbolo, olha só. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, e o som era como se fosse um vento impetuoso. Escute bem, irmão, não era vento, não houve um vendaval, não houve vento em lugar nenhum. Eles ouviram o som de um vento, mas não tinha vento. E então, naturalmente, quem escuta o som de um vento já se preocupa, o que vai acontecer, de onde está vindo esse vento, de onde está vindo isso? Você já esteve, por exemplo, naquelas casas que tem o fosso de ventilação, e que o vento cai lá em cima, que às vezes até assombra as pessoas que estão sozinhas, as mulheres, o que está acontecendo aqui, aquele movimento, né? Então eles ouviram o som, como que se fosse de um vento veemente, e então veio o som, e depois encheu toda a casa em que eles estavam reunidos, e depois foram distribuídas línguas entre eles, e as línguas eram como se fosse de fogo também, era como de fogo, não era fogo, era como de fogo. E eu quero que veja, né, a labareda pegando, não, era como que fogo, e pousaram sobre cada um deles. Esse acontecimento foi o primeiro momento em que os irmãos foram batizados com o Espírito Santo. O que é batizados é imerso. Nós temos pelo menos 3 batismos no contexto da Bíblia. O primeiro é quando você entrega a sua vida para Jesus. A Bíblia diz que aquele que foi ressuscitado com Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, o Espírito Santo é o cara que batiza nessa hora. Ele pega você, convence você do pecado, da justiça e do juízo, e batiza você em Cristo Jesus. O primeiro batismo é em Jesus. Eu sempre digo que esse é o batismo que salva. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Você foi batizado em Cristo. Quando você está na igreja, passando, servindo, já transformado numa nova criatura, louvando a Deus, aí você resolve ser batizado nas águas, no tanque batismal da igreja. Esse batismo é o quê? Quem batiza aqui não é mais o Espírito Santo, quem batiza é o pastor. Pega você e imerge aqui dentro. Esse batismo aqui, ele é apenas um testemunho. Ele não salva você, não melhora a sua vida espiritual. Ele não transforma você, se você morrer sem batizar, mas você estiver batizado em Cristo, você vai para o céu do mesmo jeito. Mas por que você se batiza aqui? Porque isso é uma simbologia. O texto, a simbologia do batismo é assim: quando você morre, você vai para onde? Vai para a sepultura. Você é sepultado. E quando você volta de lá, é como se você fosse ressuscitado. Então, o batismo significa: você morreu para o mundo e nasceu de novo. Agora você é uma nova criatura. Quando você vem, é símbolo, é simbólico. Então, quando você é batizado nas águas, na igreja, ou pelo pastor, no rio, seja lá onde for, você está apenas testemunhando.
para todas as pessoas que te conhecem, para todo mundo que te vê. Olha, minha gente, está vendo? Vocês conhecem aquele sujeito lá? Eu bebia, fumava, matava, roubava, fazia isso. Não, mudei de vida. Aquele cara morreu. Esse sujeito aqui não existe mais. Ele foi sepultado. O que voltou agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu nasci de novo. Sou um novo homem. As coisas velhas se passaram e se fizeram novas. É um testemunho. E o outro batismo, o terceiro batismo, é quando Jesus pega você e batiza dentro do Espírito Santo. E aí então essas experiências sobrenaturais, de línguas estranhas, que acontecem quando você é batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo agora é o recipiente. É por isso que o batismo geralmente é por imersão. Porque batismo significa exatamente imersão. Você está cheio dentro e fora, em todos os lados do seu corpo. Jogamos aqui dentro da água e você fica totalmente coberto de água, em todas as partes do seu corpo. É assim que Jesus fez, que o Espírito Santo fez quando colocou você em Cristo. E é assim que Jesus faz quando coloca você no Espírito Santo. Então estamos falando da plenitude, onde você foi totalmente cheio do Espírito Santo. Então o texto diz que eles ouviram o som como de um vento. Aquele som encheu a casa como se fosse aquele vento, tomando conta de tudo. Apareceram distribuídas entre eles línguas como se fosse de fogo, pousou sobre cada um deles, e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Aí então, nesse momento, eles foram imersos, eles foram abundantemente possuídos e cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Então, muitas pessoas às vezes deixam de ser batizadas com o Espírito Santo, não é porque não tem fé, não crê, não deixou de crer, às vezes quer tanto receber, gosta tanto de receber, quer tanto receber, mas ele fica esperando o Espírito Santo falar por ele. Ele está lá, ele sentiu o poder de Deus, sentiu a graça de Deus, escutou o vento, sentiu as línguas, o fogo, está tudo dentro dele, mas ele na hora de falar, a palavra lhe veio à boca, mas ele diz, não posso. Por quê? Porque o Espírito Santo tem que falar. Tomar na marra minha boca e falar. Mas olha o que o texto diz. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar. Quem passou a falar? Foi o Espírito ou foi as pessoas? Foram as pessoas. Quem tem que falar é você. Então, se o Espírito Santo colocou na sua mente aquela palavra, você pode falar sem medo, porque você está cheio do Espírito, sentiu a presença do Espírito, e não tem nenhuma razão para duvidar que é o Espírito, e a palavra lhe veio à boca, então fale sem medo, porque é você que vai falar, não é o Espírito Santo que vai tomar você e falar. E outra coisa, o Espírito Santo não é como os espíritos malignos que possuem e a pessoa fica desacordada e quando acorda, onde é que eu estou? Quem foi que... Não, o Espírito Santo toma você, usa você, fala por meio de você, mas você está sabendo o que está acontecendo, você não foi roubado, assaltado a sua mente, você tornou uma pessoa totalmente, vamos dizer assim, perdeu o sentido, não. É racional, irmãos. O culto, mesmo o culto pentecostal, é racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional é de razão. Você sempre vai saber o que está acontecendo no culto. Você vai saber quando Deus está falando com você, você vai saber quando o Espírito Santo está movendo você, você vai saber quando todas as coisas, e quando você terminar, que chegar na sua casa, alguém perguntar assim, como foi o culto? Você vai contar, olha, o culto foi assim, 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 e o Senhor falou isso, e usou isso, e manifestou dessa forma, e eu fui batizado e falei isso, e você vai se lembrar de tudo, porque você não desmaiou, você não perdeu o sentido, você apenas foi instrumento na mão do Espírito Santo. Então, a experiência que aqueles irmãos viveram, eles falaram em outras línguas, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora, escutem bem, uma coisa é o batismo com o Espírito Santo. O escritor aqui, o
não o escritor. O que organizou o texto bíblico aqui, colocou no começo, no título do capítulo 2, do versículo 1 até o 4, descida do Espírito Santo. Ou seja, a manifestação do Espírito Santo. E aí ele colocou a partir do versículo 5, dom de línguas. E ele fez muito bem em fazer isso. Tem hora que os que fizeram essa divisão, tem hora que eles até erram um pouquinho, porque esse texto aí não é inspirado pela Bíblia. Inspirado por Deus é o texto bíblico. Essa divisão já foi dos teólogos, dos estudiosos que fez essa divisão. Mas essa divisão cabe bem no nosso entendimento. Porque o batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas é diferente. Então, uma pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo, viver toda essa experiência, falar em língua estranha, e nem por isso ele vai amanhecer o dia falando em línguas, em diversidade de línguas, e etc, etc, etc. Não. Ele vai ter que receber o dom de línguas para acontecer isso. E olha só o que acontece. Estavam ali habitando, em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Ou seja, tudo que se conhecia naquela época estava ali. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto eles ouviam a falar cada um na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses homens que estão falando? E como nós ouvimos falar cada um em nossa própria língua, somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos, e que aqui reside, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: eles estão embriagados. E aí, então, eu quero aproveitar o momento para dizer uma coisa. Muitas pessoas dizem que as línguas estranhas é o inglês, é o francês, Então, nós estamos aqui, talvez, não sei nem se a gente tem as 120 pessoas aí, mas alguém tem um texto bíblico aí na mão? Alguém tem uma Bíblia, uma revista, um papel, alguma coisa? Tem aí alguma coisa? Vocês têm uma Bíblia na mão? Então, todos os irmãos que têm uma Bíblia, e abra a sua Bíblia em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Abra. Se não tiver uma Bíblia, pode ler um texto, pode ler qualquer coisa. Se você não tiver nada na mão, cita aí a frase de um hino, alguma coisa aí, fala um salmo que você tenha decorado. Só que eu preciso que vocês façam isso em voz alta. Vocês poderiam fazer todo mundo junto agora, em voz alta, todo mundo, bem assim, o mais alto que vocês puderem, falando, lê o texto aí, onde vocês estiverem, dá mais, com a força, mais expressão, mais forte que vocês puderem. Por favor, leiam agora no 3. 1, 2, 3. Pode começar a ler. Leia forte, alto. Presta atenção. Agora, Marcelo, dá para você dizer o que foi que o irmão, esse aqui, leu? Não. Dá para você dizer o que o Jaziel leu? Não entendi. Dá para você dizer o que foi que o Ageudo leu? Não. E o Kleber leu o quê? Mas esses caras estão falando em português e ninguém entendeu nada. Agora eu pergunto, será que naquele dia, 120 irmãos gritando, eufóricos, pulando, falando em línguas bem alto, chegou um egípcio, ele está glorificando a Deus no meu idioma. Chegou um cretense, aquele ali está falando que Jesus é maravilhoso no meu idioma. Chegou um arábio, ei, aquele cara está falando na minha língua, falando que Jesus, as coisas, maravilhas de Deus na minha língua. Isso é possível? Então veja só, o fato de alguém entender uma coisa não quer dizer exatamente que foi falado aquilo. A pessoa está falando línguas inéditas, a palavra novas línguas é línguas inéditas, línguas dos anjos.
Ninguém estava falando uma língua francesa, egípcia, arábia. Não, eles estavam falando línguas estranhas, mas o Espírito Santo estava pegando as línguas e traduzindo para cada uma das pessoas, das nações que estavam ali, porque todos eles precisavam saber que a glória de Deus estava manifestada naquele lugar. E então essas pessoas podem ser que nesse momento falem variedade de línguas dos anjos. E então são línguas inéditas. Nós podemos crer nos dons de línguas, sim, porque quando o Senhor quiser, eu posso falar em qualquer idioma, eu posso falar em língua estranha e Deus traduzir para quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas o fato de eles estarem falando ali e as pessoas entenderem, já deu para ver, ouvindo no mesmo idioma, já deu para ver que foi obra do Espírito Santo, que mesmo que eles estivessem falando todos na mesma língua, não adiantava ficar alguém ali tentando entender o que cada um dizia, porque cada um dizia uma coisa diferente. Um dizia aleluia, outro dizia glória a Deus, um dizia Jesus é perto, outro dizia uma coisa. De repente, se fosse todo mundo falar na mesma língua, contando a mesma história, ainda não dava para entender. Eles estavam falando em línguas estranhas, por isso eles entendiam. Então eles estavam todos atônitos, perplexos e querendo saber o que isso significa, meu Deus, o que está acontecendo, como eu estou. E alguém dizia assim, só pode, alguns que não entendiam nada, porque tem gente que não entende nada. Tem gente que as coisas de Deus podem acontecer na frente dele escancaradamente e ele fica voando. O que está acontecendo? Não estou entendendo nada, esses caras estão bêbados, só pode. Só pode ter bebido, não é possível. Não, mas não pode, ele não pode ter bebido. Porque olha só, aquele cara está falando coisas maravilhosas, ele está falando de Deus, ele está falando das coisas, das maravilhas de Deus, na minha língua, e eu sou estrangeiro. E estavam reunidos naquele lugar, pessoas de todas as cidades, de todas as nações que havia naquela ocasião, na terra. E cada um levou a sua mensagem para casa. Veja como o Espírito Santo é poderoso. Cada um levou a sua mensagem no coração. Todo mundo ouviu o que Deus queria falar para cada um deles. E deixou eles perplexos. Por isso que Paulo, quando orientou sobre as línguas estranhas, ele disse que quando tivesse todo mundo falando em língua estranha, deveria haver um intérprete. Quando Deus usar alguém para interpretar, então todo mundo deve ficar atento para ouvir aquele que está interpretando, tomado pelo Espírito Santo. E se não tiver intérprete, você pode falar só você e Deus aí, só para você, porque não vai adiantar, ninguém vai entender nada se não tiver intérprete. Agora, se tiver alguém interpretando, aí sim, todo mundo vai ser edificado. E se torna uma profecia. Por isso que você precisa ouvir e prestar atenção no texto sagrado, para não andar só pela onda, né? Só pelo movimento. Esse movimento é bom, é gostoso falar em línguas, é bom, é esplêndido, é uma experiência extraordinária. Mas só edifica quem está falando, não edifica quem está ouvindo. Para alguém que está ouvindo ser edificado, tem que haver a interpretação. E quem faz essa interpretação é o Espírito Santo. É Ele que dá a tradução, faz todo mundo entender. Por isso, quando estão todos eles com essa dúvida, todos eles com essa indagação, o que isso significa, meu Deus do céu? Eu estou aqui escutando o sujeito, no meio de uma multidão dessa, eu estou ouvindo só aquele cara falar na minha língua, e aquele outro falar na sua, e o outro falar na minha, e o outro falar naquela, e todo mundo entendendo. E aí então, é onde Pedro vai se levantar, e nós só vamos ver isso semana que vem, cheio do Espírito Santo, e vai dizer para eles, não, calma, não tem ninguém bêbado aqui. Isso aqui é a promessa de Deus. Aí Pedro vai levar lá para o Antigo Testamento, vai buscar o profeta Joel lá nos textos sagrados, para mostrar, isso aqui está escrito, isso aqui foi profetizado. Quem conhece a Bíblia sabe que isso aqui já está na história, está se cumprindo aqui. A palavra do profeta Joel, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Coisas maravilhosas. Nós vamos encerrar e voltaremos com esse texto na semana que vem. Amém?